Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula da nossa semana. O nosso assunto de hoje é notação científica. Mas antes de começar ele, eu gostaria de dar uma explicação breve sobre alguns passos importantes dos números, em relação aos números. Primeiro, sabemos que todo número tem-se uma vírgula, ok? Por exemplo, se eu pegar aqui o número 27, todo número tem uma vírgula. Quando se tem um número que você não está vendo a vírgula, ela está oculta, ou seja, ela está escondida, mas aquele número tem-se uma vírgula. Onde é que fica a vírgula do número 27? A vírgula do número 27, como ele é um número inteiro, ela fica depois do último número. Por exemplo, depois do 7 aqui, ó. A vírgula se encontra aqui, depois do 7. Ou seja, não se pode ter uma vírgula e depois dela nada. Ou seja, ao lado direito da vírgula temos que ter sempre um número. Acontece que se depois da vírgula for um zero, então não é obrigado ter nem essa vírgula e nem um zero. Ou seja, 27 é a mesma coisa que 27,0. Ok? Pronto. 27,0 é igual, ou seja, é a mesma coisa que apenas 27. Quando você tem uma vírgula e ao lado direito tem um zero e nada mais, então podemos eliminar tanto a vírgula quanto o zero para ficar apenas 27. Se após a vírgula tiver um número maior que o zero, ou seja, 1, 2, 3, irá se transformar em um número decimal, ou seja, 27,1, 27,2. Então, tem-se a obrigação de ter a vírgula e o zero. Mesmo que após a vírgula tenha um zero, mas que depois do zero tenha outro número diferente do zero, pode ser um 5, um 4, tem-se a obrigação de deixar a vírgula e os outros números. Não se pode eliminar. Elimina-se apenas a vírgula e o zero se não tivermos outro número após. Ok? Compreendido? Bom. Diferente disso, não é a mesma coisa se a vírgula vier antes do número. Por exemplo, se vier 0,8, não se pode eliminar nem a vírgula nem o zero. Em hipótese nenhuma, não se pode eliminar a vírgula e o zero. Ou seja, sempre que após a vírgula tiver um número diferente de zero, pode ser 0,00004. Temos vários números após a vírgula, mas o último número não sendo um zero, tendo-se após a vírgula qualquer outro número após o zero, que não seja o zero, tem-se a obrigação de deixar a vírgula. E não existe também um número com a vírgula sem nada dele antes, nem depois. Ok? Se tem-se uma vírgula, temos que ter números antes e temos que ter números depois da vírgula. Ok? Mais uma vez repetindo. Temos a vírgula, depois da vírgula, pode ter quantos números for. Pode ter bilhões de zeros. 0, 0, 0. Se em algum momento chegar a ter algum valor diferente de zero, por exemplo 1, tem-se a obrigação de deixar a vírgula. E antes dela, é obrigado também ter um número. Seja um 0, seja 1, 2, 3, qualquer número. Compreendidos? Pronto. Deu uma apagadinha aqui. Pronto. Após a explicação da vírgula, vamos entrar no nosso conteúdo de iniciação científica. Pronto. Notação científica, aliás.
O que acontece em notação científica? Em notação científica, a gente temos que ter um valor multiplicado por uma base de um expoente elevado a 10. Ou seja, temos que ter um valor vezes 10 elevado a qualquer expoente. Essa é a base de uma notação científica para se transformar um número em notação científica. Ok? Primeiro, esse expoente aqui, ó, que fica acima do 10, vamos começar por ele aqui, depois a gente volta para isso aqui. Ele pode ser qualquer número inteiro, ou seja, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, qualquer número, ok? Então podemos descrever ele aqui com um 2, um 3, um 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, qualquer número inteiro. Vamos colocar aqui, por exemplo, um 4. Pronto. Aqui já se inicia uma base para a notação científica. Agora vemos um ponto importante para se descrever que aquele valor está ou não em notação científica. Para se estar em notação científica, esse valor aqui, ó, que está nessa risca, que vai ser multiplicado por 10 elevado a um expoente, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e de menor que 10. Vamos lá, novamente. Ele tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, quais são os números maior ou igual a 1? Tem que ser o 1 ou 1,1, 1,2. Pode ser o 2, 2,1. Não pode ser menor que 1. Não pode ser, hipótese nenhuma, menor que 1. Ou seja, ele não pode ser 0, alguma coisa. Então, esse número aqui, multiplicado por 10, ele não pode se iniciar por um 0 e uma vírgula. Ele pode ter uma vírgula. Agora, antes da vírgula tem que ser um número igual a 1 ou maior que 1. Pronto. E também não pode ser o 10. Tem que ser um número menor que 10. Ou seja, 9,9 é o número mais próximo de 10. Agora pode ser 9,9999, 9,98765. Não importa quantos números tem aqui, ó. O importante é que o valor seja menor que 10. Vamos a um exemplo. Menor que 10. Pode ser 9,5, 4, 3. Pronto. Esse aqui é um número menor que 10. 9,543 é menor que 10. Então, aqui esse número estamos em notação científica. Por ele ser um número menor que 10, maior ou igual a 1, multiplicado por um número de 10 elevado a um expoente. Então aqui temos um valor em notação científica. Agora podemos fazer também com 1 aí, vezes o 10 elevado a um número qualquer, não importa, pode ser menos alguma coisa, pode ser menos 5. O importante é ter um expoente, ok? 1 pode ser o 1 ou pode ser um número maior que 1. Para ser maior que 1, temos que ter uma vírgula depois do 1. E para ser menor que 1, a vírgula tem que vir antes. E aqui um 0. Ou seja, se for 0, alguma coisa, não pode. Agora pode ser 1, alguma coisa. 1,15, por exemplo. Não importa quantos números tenha. 1,15
vezes 10 elevado a menos 5. Pronto, aqui também está um valor em notação científica, ok? Agora vamos aos alguns procedimentos. Vamos lá. Se tivermos aqui um valor de... crescer a letra aqui. Vezes 10 elevado a 4. Pronto. Temos esse valor aqui. 345 vezes 10 elevado a 4. Como vamos fazer para transformar esse valor em notação científica? Repare, a pergunta é como fazer para transformar ele, já que ele não está em notação científica. Por quê? Porque 345 é maior que 10. Ou seja, tem que ser um número menor que 10. Então 345 é maior que 10. Como transformar ele? Não é simplesmente pegando a vírgula que temos depois do último número e colocando aqui, não. Por quê? Porque tem que ter o mesmo valor, ok? Então, olhem só, quando eu mudo a vírgula de posição, porque temos aqui esse valor, diferente desse 10 elevado a 4, aqui é um valor fixo, 345, ok? Nós vamos mudar ele. Lembra na primeira explicação da vírgula, que a vírgula fica depois do último número? Pronto. Onde é que fica a vírgula desse 345? Ele fica após o 5, não é isso? Ele fica nessa posição aqui, após o 5. O que vai acontecer? Eu vou, para transformar esse número menor que 10 e maior que 1, eu vou simplesmente trazer a vírgula para depois do 3 e antes do 4. Não é isso? Eu vou ter que trazer a vírgula para cá, ó. Vai ficar 3,45. 3,45. Ok? Pronto. Esse número aqui, o primeiro passo é esse: transformar ele em um número menor que 10 e maior que 1, ou igual a 1 também, pode ser. A vírgula estava aqui, eu trouxe para cá. Agora reparem, quantas casas decimais a vírgula caminhou para trás? A vírgula estava aqui, ela caminhou 1, 2, ela caminhou o 5 e o 4. Então foi 2 casas decimais. Uma regra importante: quando a vírgula caminha 2 casas decimais para trás, você aumenta o expoente. Aumenta-se o expoente, ou seja, o valor em cima do 10. Você vai aumentar ele. Vai aumentar quanto? A quantidade de vezes que a vírgula caminhou para trás. Se a vírgula caminhou para trás 2 casas, você vai aumentar o 4 mais 2. Ou seja, vai ficar vezes 10 elevado a 4 mais 2, 6. Pronto. Aqui dá-se o mesmo valor. A vírgula caminhando para trás, soma-se os expoentes. Reparem que aqui era um número maior que 10. Agora vamos a uma explicação de um número menor que 10. Se eu pegar aqui um número menor que 10, tem que ser o quê? Ou menor que 1, aliás. Tem que ser o quê? 0, alguma coisa, não é isso? Vou botar aqui 0,08 vezes 10 elevado a... vou botar um 8.
Lembrando que se em notação científica sempre temos que ter uma base 10 elevado a algum expoente, certo? Pronto. Se aqui nesse caso a vírgula andou para trás e somou, nesse caso aqui, para transformar esse valor maior ou igual a 1, a vírgula tem que caminhar para frente. Quando se caminha para frente, aqui a gente vamos diminuir. Se para trás a gente soma, para frente a gente diminui. Ou seja, quantas casas decimais a vírgula vai caminhar para transformar todo esse número aqui maior ou igual a 1 e menor que 10. Para esse número aqui ficar maior que 1 e menor que 10, a vírgula tem que vir para cá, ó, ficar no meio do 8 e o 4. Ou seja, se vai ficar no meio do 8 e o 4, vai ficar 8,4. Certo? Os zeros, esses zeros aqui, a gente não precisa mais utilizar ele. Ou seja, não precisamos mais repetir eles aqui antes. Certo? Então vai ficar 8,4. Aí, para transformar em notação científica, vezes 10 elevado a alguma coisa. Ok. Aqui a iniciação está de 8. Só que a gente vai pegar esse 8 e diminuir pelo quanto? Diminuir porque a vírgula vai para frente. Vai diminuir a quantidade de vezes que a vírgula andou para frente. A vírgula estava aqui. Ela andou uma vez, duas vezes, três vezes. Ó, pulou 3 números para frente. Então aqui vai ficar menos 3. 8 menos 3. Temos aqui um valor de 5. Pronto. Simples assim. Esse valor aqui é o valor de notação científica desse outro valor. Assim como esse é o valor de notação científica desse outro número aqui. Ok? Vamos a mais um exemplo aqui agora. Do mesmo modo, vamos pegar aqui 4, 7. Eu estou pegando números aleatórios. Vezes 10 elevado, vamos dar um expoente negativo agora, menos 23 igual. Então, aqui agora eu coloquei já um número maior e negativo no expoente. Vamos complicar um pouco, né? É o que vocês acham, mas é a mesma coisa, o mesmo processo. Sempre. Primeiro passo é transformar o primeiro número aqui, ó, que vamos multiplicar pelo 10, em notação científica. Primeiro é transformar ele em um número menor que 10 em maior ou igual a 1. 475 vai ficar o quê? 4, 7, 5. Para esse número aqui ficar menor que 10, a vírgula tem que vir para o meio do 4 e o 7, entre o 4 e o 7. Não é isso? Pronto. Lembrando que se aqui temos um número, vamos pegar esse número inteiro aqui, ó, e colocar ele aqui. E depois achar a posição da vírgula. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 47,5. Então vai ficar maior que 10. Não pode. Colocando aqui vai ficar o que? 4,75.
Então 4, e alguma coisa já é menor que 10. Pronto. Segundo passo, repetir o vezes 10 elevado a alguma coisa, não é isso? Essa alguma coisa vai ser o que? Como eu fiz antes, naquele primeiro exemplo. Quando a vírgula vai para trás, a gente soma. Quando vai para frente, a gente diminui. Ok? Quantas casas a vírgula caminhou para trás? Tá, sempre a vírgula está aqui, ó, depois do último número, já que não é um número com vírgula. Então ela veio uma, duas. Então a gente vai somar o menos 23 com mais 2. Menos 23 com mais 2, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior valor. Vai ficar menos 21. Ok? Transformamos o número em menor ou igual a 1 vezes 10 elevado a menos 21, porque a vírgula veio duas casas para trás, então vamos somar duas casas, certo? Mais um exemplo. 4, 5, 3,4. Lembrando mais uma vez, estou pegando números aleatórios. Pronto. Temos aqui 1453,4 vezes 10 elevado a menos 17. Certo? Vamos transformar esse número em notação científica. O que vamos fazer? Mais uma vez, vamos pegar todo esse número aqui e transformar ele em maior ou igual a 1. Repare que depois temos aqui a vírgula já mostrando ela, e temos um número depois dela. Então a gente vai repetir o número todo. A gente vai repetir o número todo: o 1, o 4, o 5, o 3 e o 4. Repare que a vírgula está aqui, ó, entre o 3 e o 4. Aonde vai ficar a vírgula para esse número ter uma posição de notação científica? Ela tem que vir, ó, para ficar entre o 1 e o 4. Isso mesmo, tem que ficar entre o 1 e o 4. Para quê? Para esse número ser maior que 1 e menor que 10. A vírgula vem para cá, ó. Onde a vírgula estava, entre o 4 e 3. Olha para onde ela foi, entre o 1 e o 4, certo? Aí vamos o que? Multiplicarmos por 10 elevado a um número. A princípio o número é menos 17. Lembrando da regra, lembre-se da regra. Se a vírgula mudar de posição, seja para frente ou para trás, o expoente elevado do 10 não vai ser mais o mesmo, vai mudar. Seja uma casa ou duas casas, quantas casas for, vai mudar. Reparem que sempre, se a vírgula for para trás, ou seja, se ela for deslocada para o lado esquerdo, a gente vamos somar. Se a vírgula for deslocada para o lado direito, a gente vamos diminuir, ok? Então, o número somado ou diminuído vai depender de quantas casas a vírgula andou para trás, para o lado esquerdo, ou para frente, que é para o lado direito. Nesse caso aqui,
assim como o anterior, a vírgula caminhou para o lado esquerdo, ou seja, para trás. Para trás, soma, ok? Quantas casas? Vamos lá. Você faz uma diferença assim, ó. Por exemplo, ela estava aqui, ela veio para cá, não é isso? Quantos números ficou entre uma vírgula e outra? Nesse exemplo, 3, ou seja, a vírgula caminhou 3 casas. 1, 2, 3. Então vamos somar com 3. A mesma coisa, menos 17 com mais 3, sinais diferentes diminui. 17 menos 3, 14. E repete o sinal de maior valor. Qual o sinal de maior valor? O menos, acompanhado do 17. Então vai ficar 1,4534 vezes 10 elevado a menos 14. Lembrando de sempre colocar a numeração inteira. Não se pode colocar apenas o primeiro número e o segundo. Não, tem que colocar todos. Se tivermos aqui 10 números que seja diferente de zero, temos que colocar aqui todos os 10 números diferente de zero e a vírgula colocar no primeiro. Ou seja, desde que ele fique maior que 1 e menor que 10. Certo? E compreendidos? Então, na nossa primeira aula sobre notação científica, é simplesmente isso aí. Saber transformar o número em notação científica, saber a posição da vírgula, onde colocarmos e saber modificar o valor do expoente, seja somando ou diminuindo, dependendo da para onde a vírgula está indo, ok? Vamos ficando por aqui na nossa videoaula de hoje. Lá na nossa aula virtual, eu vou passar uma atividade para vocês e vocês vão responder e enviar, certo? Qualquer dúvida é só assistir o vídeo novamente ou perguntar via WhatsApp. Vou estar disponível na duração da aula, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.